Se você tem uma nora, escuta o que eu vou te contar. Porque o erro que eu cometi quase destruiu a minha família. E o pior de tudo é que fui eu mesma que cavei essa dor. Meu nome é Arlinda, tenho 74 anos, e hoje eu tô aqui para dar um aviso que eu queria ter recebido há 20 anos atrás. Um aviso que talvez pudesse ter me poupado de tantas noites em claro, de tantas lágrimas derramadas em silêncio. Meu único filho é o Márcio. Ele é casado com a Juliana, minha nora. E eles têm a Lorena, minha netinha. A última vez que eu vi a Lorena pessoalmente, ela tinha 9 anos. Hoje ela tem 14, e eu só sei como ela tá pelas fotos que as amigas da escola postam na internet. 5 anos. 5 anos sem poder abraçar minha neta. Sem poder dizer para ela que eu a amo mais que tudo nessa vida. 5 anos sem ouvir a voz do meu filho me chamar de mãe. Vocês devem estar pensando, o que essa velha fez de tão terrível para ser afastada assim da família? Foi isso que as minhas comadres do interior me perguntaram quando souberam. Foi isso que os vizinhos cochichavam nas minhas costas. Será que a dona Arlinda bateu na neta? Será que ela insultou a nora? Será que ela meteu o nariz onde não devia? Pois eu vou contar para vocês o que eu fiz. O meu pecado foi confiar demais. Meu pecado foi querer ser a sogra perfeita. Meu pecado foi me anular tanto que quando eu precisei falar, já não tinha mais voz. Isso começou há 20 anos. E na época, eu achava que estava fazendo tudo certo. Eu sou do interior do Espírito Santo. Cresci numa família simples, mas de gente honesta. Meu marido, que Deus o tenha, me deixou viúva cedo. Fiquei sozinha com o Márcio, que na época tinha só 12 anos. Foi difícil, mas consegui criar meu filho com muito sacrifício. Trabalhei de doméstica, de lavadeira, fiz bolo para fora. E o Márcio, graças a Deus, cresceu um rapaz direito. Quando ele completou 25 anos, veio me apresentar a Juliana. Ai, como eu fiquei feliz naquele dia. Ela era bonita, tinha estudado, falava tão bem. Meu coração se encheu de alegria porque meu filho tinha encontrado uma moça de futuro. Eu só pensava, agora o Márcio vai ter a vida que eu não pude dar para ele. E eu jurei, naquele momento, que seria a melhor sogra do mundo. Não seria como aquelas sogras das novelas que implicam com a nora, que criticam tudo. Não, eu ia ser diferente. Eu ia amar a Juliana como uma filha. Logo eles ficaram noivos e eu ofereci minha casa para eles morarem depois do casamento. Não era grande coisa, mas era o que eu tinha. Gastei minhas economias para reformar o quartinho dos fundos, para eles terem privacidade. Dei meus móveis antigos, minhas panelas. Costurei cortinas novas. Mãe, não precisa fazer isso tudo, o Márcio dizia. Mas eu insistia. Filho, quero ajudar vocês a começarem bem a vida. E a Juliana sorria, aceitava tudo, me agradecia com um beijinho na testa. Nas primeiras semanas depois do casamento, eu tentava não atrapalhar o casal. Ficava no meu canto, só aparecia quando me chamavam. À noite, eu ouvia eles conversando baixinho no quarto deles, e meu coração se enchia de paz. Deu tudo certo, eu pensava. Meu filho tá feliz, mas já naquela época, tinha alguma coisa nos olhos da Juliana que me incomodava. Um jeito de olhar de cima para baixo, como se tivesse pena de mim. Quando eu falava alguma coisa sobre a casa, sobre a comida, ela sorria e depois mudava tudo do jeito dela. Eu engolia seco e não falava nada. É normal, eu dizia para mim mesma. Cada um tem seu jeito. Aí veio a notícia da gravidez. Meu Deus, como eu fiquei feliz. Ia ser avó. Durante a gravidez inteira, eu fiz tudo o que a Juliana queria. Acordava cedo para fazer o café que ela gostava. Lavava as roupas dela na mão, porque ela dizia que a máquina deixava com cheiro ruim. Ia na feira comprar as frutas que ela tinha desejo. O Márcio trabalhava o dia todo. Saía cedinho, voltava tarde, e eu ali, cuidando da Juliana. Quando ele chegava cansado e me via fazendo tudo, ele dizia: Mãe, você está se matando de trabalhar. E eu respondia: Deixa, filho, sua mulher está esperando meu netinho, tenho que cuidar. A Lorena nasceu num domingo de manhã. Linda, perfeitinha. Quando peguei ela no colo pela primeira vez, chorei tanto que molhei o cobertorzinho dela.
A Juliana ainda estava no hospital quando eu arrumei o quartinho da bebê, coloquei as fraldas todas dobradas, organizei as roupinhas por cor. Quando eles voltaram para casa, eu já estava lá esperando, com comida pronta e tudo limpo. A Juliana entrou, olhou ao redor e falou: "Você mudou as coisas de lugar, dona Arlinda." Não tinha nada de errado no jeito que ela falou, mas o coração apertou. E mesmo assim, engoli seco de novo. "Desculpa, filha, só queria ajudar." Foi aí que começou. Aos pouquinhos, tão devagar que eu nem percebi. A Juliana começou a se fechar. Quando eu ia pegar a Lorena no colo, ela dizia que a nenê tinha acabado de dormir. Quando eu queria dar banho, ela dizia que já tinha dado. Quando eu fazia papinha, ela dizia que a pediatra tinha recomendado outra coisa. E o Márcio? Ah, meu filho. Sempre tentando agradar a esposa. "Mãe, a Juliana tá cansada. Mãe, deixa que a gente cuida. Mãe, você já fez muito por nós." Eu devia ter percebido ali. Devia ter entendido o que estava acontecendo. Mas eu só queria paz. Só queria que meu filho fosse feliz. Só queria poder ver minha neta crescer. Uma vez, ouvi a Juliana no telefone com a mãe dela. "Aqui tá difícil, mãe. A sogra não desgruda. Parece que a filha sou eu, e não o Márcio." Fiquei tão magoada que chorei a noite toda, sozinha no meu quarto. Mas no dia seguinte, sorri, e fiz de conta que não tinha ouvido nada. E assim, os meses foram passando, depois os anos. A Lorena crescendo, cada dia mais linda. E eu, cada dia mais afastada. Até que um dia... Mas isso começou há 20 anos, e na época eu achava que estava fazendo tudo certo. Se eu soubesse o que ia acontecer depois, tinha agido diferente. Tinha falado quando era hora de falar. Tinha me imposto quando era hora de me impor. Agora é tarde demais. O Márcio sempre foi um menino muito apegado a mim. Desde pequenininho, ele não desgrudava das minhas saias. Quando o pai dele morreu, acho que esse apego ficou ainda maior. Era só nós dois contra o mundo. Eu trabalhava o dia todo, mas à noite sempre dava um jeito de sentar com ele, ajudar na lição, contar uma história. Mesmo cansada, nunca deixei faltar esse carinho. Ele cresceu um rapaz bonito, trabalhador, sempre respeitador, desses que levanta para dar lugar para as velhinhas no ônibus. Arrumou um emprego bom numa loja de materiais de construção, depois virou vendedor. O patrão gostava muito dele. Dizia que o Márcio tinha jeito para lidar com os clientes. Quando ele fez 25 anos, já estava bem encaminhado na vida. Tinha seu dinheirinho, seu carro velho, mas bem cuidado. Foi nessa época que ele começou a ficar mais quieto, mais misterioso. Chegava em casa sorrindo sozinho, olhando para o celular toda hora. Eu, claro, já sabia o que era. Coração de mãe não se engana. "Filho, quem é a moça?" eu perguntei um dia. Ele ficou vermelho que nem um pimentão. "Que moça, mãe?" Eu ri. "Essa que tá fazendo você ficar com essa cara de bobo." Foi aí que ele me contou sobre a Juliana. Trabalhava no banco onde ele ia depositar o dinheiro da loja. Moça formada, com faculdade e tudo. Ele ficou todo orgulhoso quando contou que ela tinha aceitado sair com ele. Umas 3 semanas depois, ele me avisou: "Mãe, vou trazer ela para a senhora conhecer no domingo." Ai, como fiquei nervosa. Limpei a casa toda, fiz aquele frango com quiabo que todo mundo gosta, comprei até uma toalha nova para a mesa. Queria que tudo estivesse perfeito. Quando a Juliana chegou, confesso que fiquei impressionada. Era uma moça alta, bem arrumada, cabelo bem cuidado, unhas feitas. Falava bonito, sem aquele sotaque carregado do interior que eu tenho. Vestia umas roupas que dava para ver que eram caras. "Muito prazer, dona Arlinda," ela disse, me estendendo a mão. Eu, que já tinha aberto os braços para um abraço, fiquei sem jeito. Mas pensei, é o jeito dela. Cada um tem seu costume. Durante o almoço, ela falou da família dela. O pai engenheiro, a mãe professora, os irmãos todos formados. Contou da faculdade que tinha feito, das viagens que já tinha feito para fora do Brasil. Eu fiquei calada, ouvindo. O que uma simples dona de casa como eu ia falar para uma moça estudada daquelas? O Márcio, coitado, ficava olhando para mim e para ela, querendo tanto que a gente se desse bem. Eu percebi e fiz minha parte.
Elogiei tudo nela: o cabelo, a roupa, o perfume. Ofereci mais comida, mais suco, sobremesa. Ela comeu pouco, disse que estava de dieta. Quando eu insisti com o doce, ela sorriu. Dona Arlinda, na minha família a gente evita açúcar, sabe? Faz mal para a saúde. Achei estranho o jeito dela dizer aquilo, como se eu estivesse oferecendo veneno. Mas engoli seco. Queria tanto que meu filho fosse feliz. Depois desse dia, o Márcio começou a sair mais com ela. Voltava tarde, às vezes nem jantava em casa. Eu perguntava: "E a Juliana, filho? Quando ela vem nos visitar de novo?" Ele desconversava: "Ela anda ocupada, mãe. Trabalho no banco, pós-graduação." Passaram-se uns 6 meses assim. Um dia, o Márcio chegou em casa com um sorriso de orelha a orelha. Tinha pedido a Juliana em casamento. Mostrou o anel que tinha comprado, gastou 3 salários naquela pecinha. Eu fiquei feliz por ele, mas um pouquinho preocupada também. "Filho, vocês já conversaram sobre onde vão morar? Sobre filhos? Sobre dinheiro?" "Mãe", ele disse meio impaciente, "a gente se ama. O resto a gente resolve depois." Foi aí que eu, querendo ajudar, fiz o que hoje considero meu primeiro grande erro. "Filho, vocês podem morar aqui em casa. O quartinho dos fundos dá para arrumar direitinho para vocês. Assim economizam aluguel até juntarem dinheiro para comprar a casinha de vocês." Ele ficou todo animado com a ideia. No dia seguinte, já trouxe a Juliana para ver o espaço. Ela olhou tudo com uma cara. Parecia que estava entrando num chiqueiro, não numa casa simples, mas limpa e bem cuidada. "É pequeno, né?" ela comentou. "E vai precisar de uma reforma." "A gente dá um jeito", o Márcio respondeu, me olhando como quem pede desculpas. Eu me ofereci para pagar a reforma com minhas economias. Era o dinheiro que eu guardava para alguma emergência, para remédio, para velhice. Mas pensei: que melhor emergência que a felicidade do meu filho. Durante os preparativos para o casamento, comecei a notar coisas na Juliana que me deixavam inquieta. Ela nunca me consultava sobre nada. Escolhia tudo sozinha, desde o bolo até as lembrancinhas. Quando eu sugeria alguma coisa, ela sorria e dizia: "A senhora é muito fofa, dona Arlinda, mas a gente quer algo mais moderno." A mãe dela era quem dava todas as opiniões. Uma mulher séria, que mal me cumprimentava. Nas poucas vezes que nos encontramos antes do casamento, ela me olhava como se estivesse me avaliando. Uma vez, ouvi ela dizer para Juliana: "Filha, tem certeza? A mãe dele é tão simples." O casamento foi numa igreja pequena, mas bonita. Eu usei o melhor vestido que tinha, comprei até um chapéu. Queria estar apresentável para a família da noiva. Na hora da cerimônia, sentei no primeiro banco, toda orgulhosa. Mas quando os noivos entraram, a mãe da Juliana fez questão de sentar entre mim e o altar. Eu fiquei lá atrás, vendo meu filho se casar por cima do ombro dela. Na festa, serviram umas comidinhas esquisitas que eu nem sabia o nome. Quando me ofereceram uma taça de champanhe, recusei. Nunca fui de beber. Ouvi a irmã da Juliana comentar: "Típico, né? Gente simples não aprecia essas coisas." Mas eu fingi que não ouvi. Era o dia do meu filho, eu não ia criar caso. Depois da lua de mel, que a família dela pagou, eles vieram morar no quartinho que eu tinha reformado. Tinha ficado bonito, sabe? Pintei de azul clarinho, que o Márcio sempre gostou. Coloquei cortinas novas, comprei um jogo de quarto usado, mas em bom estado. Até um fogãozinho pequeno eu coloquei, para eles terem independência. A Juliana entrou, olhou tudo e disse: "Vamos ter que redecorar isso tudo." No dia seguinte, chegou com a mãe dela e uma decoradora. Tiraram minhas cortinas, pintaram as paredes de branco, trocaram os móveis. Gastaram uma fortuna. O Márcio ficou preocupado com as dívidas. Mas ela insistiu: "Não posso viver num lugar que não tem a minha cara." Eu me calei. Engoli a mágoa de ver todo o meu esforço jogado fora. É o jeito dela, pensei. Cada um tem seu gosto. Nos primeiros meses, eu tentava dar espaço para o casal. Não entrava no quartinho deles sem bater. Não perguntava onde iam, a que horas voltavam. Fazia o almoço e deixava pronto, mas não insistia para comerem comigo. Quando a Juliana reclamava do tempero, muito sal, muito alho, eu anotava para não errar da próxima vez.
Mas mesmo assim, comecei a perceber que a Juliana se incomodava com a minha presença. Quando eu chegava na cozinha e eles estavam conversando, ela mudava de assunto. Quando eu perguntava se precisavam de alguma coisa, ela respondia seca: "Não, obrigada." Às vezes, eu passava pela porta do quarto deles e ouvia ela reclamando pro Márcio: "Sua mãe fica o tempo todo em cima da gente." O Márcio, coitado, ficava no meio. Tentava agradar a esposa sem me magoar. "Mãe, a Juliana não está acostumada a morar com sogra", ele explicava. "Dá um tempo para ela se adaptar." E eu dava. Deus sabe como eu tentava dar espaço. Mas era difícil, morando debaixo do mesmo teto. Foi quando a Juliana engravidou, uns 8 meses depois do casamento. Ela nem quis me contar pessoalmente. O Márcio que me deu a notícia, todo bobo: "Mãe, a senhora vai ser avó." Meu coração se encheu de alegria. Um netinho. Ou netinha. Pensei que agora sim, a Juliana ia se aproximar de mim. Afinal, eu já tinha criado um filho, sabia das coisas. Podia ajudar, ensinar, dar apoio. Como eu estava enganada, a gravidez da Juliana foi tranquila, graças a Deus. Ela quase não teve enjoo, continuou trabalhando no banco até o 8º mês. No começo, eu tentei me aproximar. Oferecia chazinho, perguntava se estava sentindo alguma coisa, se precisava de ajuda. Mas ela sempre respondia: "Estou ótima, dona Arlinda. Não precisa se preocupar." Esse dona Arlinda me incomodava. Já fazia quase 1 ano que ela era minha nora e nunca me chamou de mãe, nem de sogra, nem pelo nome. Sempre dona Arlinda, como se eu fosse uma estranha. Quando ela entrou no 6º mês, descobrimos que era uma menina. Ia se chamar Lorena, nome que a Juliana escolheu. Eu teria preferido algo mais tradicional, como o nome da minha mãe, Maria das Dores, mas nem ousei sugerir. Só agradeci a Deus por ser uma menina saudável. Comecei a tricotar roupinhas. Fiz sapatinhos, casaquinhos, um cobertor pequeno. Quando mostrei para Juliana, ela sorriu daquele jeito educado e disse: "Que bonitinho, dona Arlinda." Mas hoje em dia, os bebês usam mais macacãozinho, sabe? Essas roupas de lã podem dar alergia. Guardei tudo numa gaveta. Mais tarde, vi que ela jogou fora. O Márcio e a Juliana começaram a preparar o quarto da bebê. Pintaram, compraram móveis caros, tudo branco e rosa. Eu me ofereci para ajudar, mas a Juliana disse: "Não precisa, já contratamos uma decoradora infantil." Uma tarde, cheguei em casa e encontrei a mãe da Juliana lá, ajudando a arrumar as roupinhas da Lorena. Tinha sacolas e mais sacolas de lojas caras, tudo ainda com etiqueta. A mãe dela me olhou de cima a baixo e disse: "Ah, dona Arlinda, a senhora chegou, estamos organizando o enxoval da minha neta." Naquela hora, senti uma pontada no peito. Minha neta. Como se só ela fosse avó. Como se eu não contasse. Mas engoli o choro e perguntei se podia ajudar. A Juliana trocou um olhar com a mãe e respondeu: "Melhor não, dona Arlinda. A senhora pode misturar as roupas por tamanho e a gente já tem um sistema." Fui pro meu quarto e chorei baixinho. Era a primeira netinha. Eu tinha sonhado tanto com esse momento. E estava sendo deixada de fora. O Márcio, quando chegou do trabalho e me viu com os olhos inchados, perguntou o que tinha acontecido. Contei, tentando não fazer drama. Ele suspirou: "Mãe, a Juliana é muito organizada. Ela gosta das coisas do jeito dela. Não leva pro lado pessoal." Fiquei calada. O que eu podia dizer era o jeito dele defender a esposa. Quando a Lorena nasceu, numa madrugada de terça-feira, o Márcio me ligou do hospital todo emocionado. "Mãe, a senhora já é avó. A Lorena nasceu, tem 3,2 kg, é linda demais." Chorei de alegria. Quis ir correndo para o hospital, mas o Márcio disse: "Melhor vir amanhã, mãe. A Juliana tá cansada e os pais dela já estão aqui." Passei a noite em claro, rezando pela minha netinha, pela Juliana. De manhã cedo, arrumei a casa toda, preparei uma canja para Juliana. Separei umas roupinhas que tinha comprado escondido para Lorena. Quando cheguei no hospital, o quarto estava cheio. Os pais da Juliana, os irmãos, até umas amigas dela do banco. Todo mundo segurando a neném, tirando foto. Eu fiquei parada na porta sem saber como entrar naquela festa que parecia não ter lugar para mim. Foi o Márcio que me viu.
Mãe, entra! Vem conhecer sua neta! Me aproximei da cama onde Juliana estava deitada. Ela parecia cansada, mas sorriu educadamente. Dona Arlinda, essa é a Lorena. Olhei para aquele pacotinho rosa e meu coração quase explodiu. Era a coisinha mais linda que eu já tinha visto na vida. Tinha os olhinhos do Márcio, o mesmo formato de rosto. Não consegui segurar as lágrimas. Posso pegar ela um pouquinho? Perguntei tremendo. A Juliana hesitou, mas o Márcio interveio. Claro que pode, mãe. É sua neta. Peguei aquele bebezinho nos braços e senti uma onda de amor que não dá nem para explicar. Era como segurar um pedaço do céu. Fiquei ali, balançando de leve, cantando baixinho uma canção que cantava para o Márcio quando ele era pequeno. Percebi que a mãe da Juliana me olhava com cara feia. Depois de uns 5 minutos, ela se aproximou. Acho que já deu, né? A Lorena precisa voltar para a mãe dela. E a Juliana precisa descansar. Devolvi a Nenê, sentindo um vazio nos braços. E notei que, enquanto todos ficaram no quarto, a Juliana olhou para a mãe dela e disse: Mãe, será que a senhora poderia levar a dona Arlinda até a lanchonete? Ela deve estar com fome depois da viagem. Era um jeito educado de me tirar dali. A mãe dela me levou até a lanchonete, me ofereceu um café e depois disse que precisava voltar para o quarto. Fiquei lá, sozinha, por quase 2 horas. Quando voltei, disseram que a Juliana estava dormindo e que era melhor eu ir para casa. 3 dias depois, eles voltaram para casa. Eu tinha arrumado tudo. Lavado as roupinhas, preparado o quartinho, feito comida que desse para uma semana. Estava tão ansiosa para ajudar. E nos primeiros dias, a Juliana até deixou. Acho que o cansaço do parto, a adaptação com a bebê, tudo isso fez ela baixar a guarda. Ela me deixava segurar a Lorena enquanto tomava banho. Pedia para eu esquentar a mamadeira. Ela não quis amamentar. Dizia que atrapalhava o trabalho. Até me ensinou a trocar as fraldas do jeito que ela queria. Eu estava no céu. Finalmente me sentia útil, parte da família. A Lorena era um anjinho. Quase não chorava, dormia bem, sorria para todo mundo. Quando eu pegava ela no colo e cantava, ela me olhava com aqueles olhinhos atentos, como se entendesse tudo. O Márcio voltou a trabalhar 1 semana depois do nascimento. A Juliana tinha 4 meses de licença maternidade. Naqueles primeiros tempos, estabelecemos uma rotina. De manhã, eu cuidava da casa, enquanto a Juliana cuidava da Lorena. À tarde, quando a bebê dormia, a Juliana descansava e eu ficava de olho na neném. À noite, quando o Márcio chegava, eu preparava o jantar para eles. Funcionou bem por umas 3 semanas. Até que a mãe da Juliana apareceu para ajudar. Dona Celeste, a mãe dela, chegou com malas, dizendo que ia ficar 1 mês para ensinar como cuidar da Lorena. Como se eu não soubesse cuidar de criança, eu que tinha criado meu filho praticamente sozinha. A partir daí, tudo mudou. A Dona Celeste assumiu o controle da casa. Reclamava do meu tempero, da forma como eu dobrava as roupas, até do jeito que eu falava com a bebê. Não fala desse jeito caipira com a minha neta, ela disse uma vez. Vai ensinar ela a falar errado. Eu aguentei calada. Por amor ao Márcio, por amor à Lorena. A Juliana, com a mãe por perto, voltou a ser distante comigo. Não me deixava mais pegar a Lorena. Dizia que eu mimava demais. Quando eu tentava ajudar no banho, as duas se trancavam no banheiro. Quando eu fazia comida, elas pediam delivery. Foram 30 dias de inferno. Eu, dentro da minha própria casa, me sentindo uma intrusa. Quando a Dona Celeste finalmente foi embora, pensei que as coisas melhorariam, mas a Juliana já tinha aprendido com a mãe. Continuou me afastando da Lorena, inventando desculpas. Ela acabou de dormir. Ela tomou vacina, tá irritadinha. Melhor não pegar, ela pode se acostumar com colo. Eu sofria calada. Às vezes, esperava a Juliana tomar banho para poder ficar um pouquinho com minha neta. Nessas horas, pegava a Lorena no colo, mostrava as plantinhas do quintal, cantava, contava histórias. A bebê me olhava e sorria, como se soubesse que eu era sua avó, que a amava mais que tudo. Quando a Lorena tinha uns 5 meses, a Juliana decidiu que era hora de voltar a trabalhar. A licença dela tinha acabado, e ela disse que ficar em casa não era para ela. Perguntou se eu podia cuidar da Lorena enquanto ela trabalhava. Meu coração se encheu de alegria.
Finalmente ia poder ficar com minha netinha, criar um vínculo de verdade. Claro que sim, vou cuidar dela com todo carinho, respondi emocionada. Mas a Juliana fez questão de deixar as regras bem claras. Horários rígidos de mamadeira, nada de colo em excesso, nada de doces, nada de televisão. Todo dia de manhã, ela deixava a Lorena comigo e ia trabalhar. Voltava no final da tarde, pegava a menina e se trancava no quarto com ela. Mal me deixava dar banho, trocar fralda. Mesmo assim, aquelas horas com a Lorena eram o melhor da minha vida. Vi ela começar a sentar, a engatinhar, a balbuciar as primeiras palavras. Quando ela chamou vovó pela primeira vez, chorei de emoção. Mas a Juliana não gostou nada disso. Quando chegou do trabalho e ouviu a Lorena me chamando, ficou com uma cara. Mais tarde, ouvi ela dizendo para o Márcio: "Sua mãe fica ensinando coisa para Lorena sem me consultar. Queria que a primeira palavra dela fosse mamãe." A partir daquele dia, comecei a perceber uma mudança na Juliana. Ela chegava mais cedo do trabalho, sem avisar. Me pegava no flagra cantando, brincando com a Lorena. Às vezes, ficava parada na porta, observando, com uma expressão que eu não sabia decifrar. Uma tarde, enquanto eu dava papinha para Lorena, a Juliana chegou de surpresa e viu que eu tinha posto uma pitadinha de açúcar na fruta, como fazia com o Márcio quando era pequeno. "O que a senhora está fazendo?" ela perguntou furiosa. "Eu não falei que não quero açúcar na comida dela?" "Desculpa, filha. É só uma pitadinha para ficar mais gostoso." "Não me chame de filha," ela respondeu, tirando a Lorena da cadeirinha. "E não desobedeça minhas regras. A Lorena é minha filha, não sua." Aquilo me doeu fundo. Não pela bronca, mas pelo jeito que ela falou. Como se eu fosse uma empregada desobediente. Não a avó que amava aquela criança de todo o coração. Naquela noite, a Juliana anunciou que tinha contratado uma babá. "Não quero mais incomodar a senhora, dona Arlinda. A senhora já tem suas coisas para fazer." Foi como uma facada. Cuidar da Lorena era a melhor parte do meu dia. O Márcio tentou intervir. "Ju, minha mãe adora cuidar da Lorena. E a gente economiza o salário da babá." "Não é questão de dinheiro," ela respondeu. "É questão de educação. Quero alguém que siga exatamente o que eu peço." E assim, do dia para a noite, perdi meu tempo com a Lorena. A babá, uma moça jovem, chegava cedo e saía quando a Juliana voltava. Eu só podia ver minha neta de longe, nos momentos em que a babá a levava para o quintal. Às vezes, a Lorena me via pela janela e esticava os bracinhos, querendo vir para mim. A babá, seguindo ordens, a distraía com outra coisa. Meu coração se partia um pouquinho a cada dia. Mas aguentei firme, por amor ao meu filho, por amor à minha neta. Porque achava que, com o tempo, a Juliana ia amolecer, ia entender que eu só queria o bem deles. Como eu estava enganada, com a chegada da babá, minha rotina com a Lorena acabou. Eu ficava na janela, vendo a moça passeando com minha neta pelo quintal. A Lorena, coitadinha, sempre olhava para minha casa e apontava. Às vezes chegava a chorar, querendo vir até mim. A babá, que não tinha culpa, seguia as ordens da Juliana. "Dona Arlinda, desculpa, mas a mãe da Lorena pediu para não deixar ela ir na sua casa durante o dia." No começo, eu ainda tentava. Fazia um bolinho, um suco e levava lá fora. "Olha o que a vovó trouxe para Loreninha." A babá ficava sem graça. "Dona Arlinda, a senhora sabe que a Juliana não quer que a Lorena coma doce." Eu insistia. "Mas é só um pedacinho, não faz mal." Às vezes a babá deixava, com pena de mim. Outras vezes dizia que não podia, que tinha ordens expressas. Foi por essa época que a Juliana começou a controlar as visitas. Se antes eu podia pelo menos ver a Lorena nos fins de semana, quando a babá não vinha, agora tinha regras até para isso. "Dona Arlinda," ela me disse um dia, toda séria, "vamos combinar horários para a senhora visitar a Lorena, pode ser? Assim a gente organiza melhor a rotina dela." Fiquei sem entender. Morava na mesma casa, como assim visitar? Mas concordei, para não criar caso. "A senhora pode vir das 10 às 11 da manhã no sábado e das 3 às 4 da tarde no domingo. E por favor, avise antes de vir." Parecia que eu era uma visita qualquer, não a avó que morava a poucos metros dali.
mas engoli seco e aceitei. Pelo menos ia poder ver minha neta algumas horas por semana, pensei. Só que nem isso era garantido. Muitas vezes, quando eu batia na porta no horário combinado, a Juliana dizia: "Ah, desculpe, dona Arlinda, a Lorena está dormindo." Ou então, "Acabamos de sair para o banho." Ou ainda, "Estamos de saída para a casa da minha mãe." E assim, semanas se passavam sem que eu pudesse ficar com minha neta. O Márcio, coitado, ficava dividido. Quando eu reclamava, ele tentava conversar com a Juliana, mas ela sempre virava o jogo. "Márcio, sua mãe não respeita minhas decisões como mãe. Ela quer fazer do jeito dela, dar doce escondido, ensinar a Lorena a me chamar de Ju em vez de mamãe. Isso me magoa muito." E o Márcio acabava ficando do lado dela. "Mãe, tenta entender. A Juliana está estressada com o trabalho, com a Lorena pequena. Não vamos criar mais problemas." Uma vez, quando a Lorena tinha quase 1 ano, consegui ficar sozinha com ela por meia hora. A Juliana teve que sair para resolver um problema no banco, a babá estava de folga e o Márcio no trabalho. Ela me ligou, muito a contragosto. "Dona Arlinda, será que a senhora pode ficar meia hora com a Lorena enquanto eu resolvo uma emergência? Só até eu voltar." Meu coração disparou de alegria. "Claro, filha. Pode deixar. Cuido dela com todo carinho. Não precisa dar nada para ela comer nem trocar de roupa. Só ficar de olho mesmo." Quando ela saiu, peguei minha netinha no colo e fiquei abraçadinha com ela. A Lorena já estava andando, falando algumas palavrinhas. Ela me reconheceu na hora, veio pro meu colo sem nem pestanejar. Ficamos ali, eu contando historinhas, mostrando as fotos do Márcio quando era pequeno. A Lorena apontou para a foto do filho e disse: "Papai." Depois apontou para mim e disse: "Vovó." Meus olhos encheram de lágrimas. Ela não tinha me esquecido. Quando a Juliana voltou, 1 hora depois, não meia hora como tinha dito, encontrou a Lorena no meu colo, rindo à toa com as historinhas que eu contava. A cara dela fechou na hora. "O que vocês estão fazendo?" perguntou, tirando a Lorena do meu colo. "Só conversando, filha, mostrando as fotos do Márcio pequeno." Ela examinou a Lorena de cima a baixo como se procurasse algum dano. "A senhora deu alguma coisa para ela comer?" "Não, claro que não. Você pediu para não dar." Ela não pareceu acreditar. Pegou a Lorena e levou para o quarto delas, sem nem me agradecer por ter ficado com a menina. À noite, ouvi ela falando para o Márcio: "Sua mãe fica botando coisas na cabeça da Lorena. Hoje ela ficou mostrando fotos suas, dizendo que você era um menino muito sapeca. Não quero que ela fique falando essas coisas para nossa filha." O Márcio tentou defender. "Ju, que mal tem mostrar fotos minhas para Lorena. É normal, ela é a avó." "O problema não são as fotos, Márcio, é o que sua mãe fala junto. Ela fica diminuindo minha autoridade como mãe." Isso era uma mentira deslavada. Eu nunca tinha feito nada disso. Mas o Márcio, para evitar briga, acabou concordando. "Tá bom, vou falar com ela." No dia seguinte, meu filho veio todo sem graça. "Mãe, a Juliana pediu para a senhora não mostrar minhas fotos de criança para Lorena sem ela estar junto, pode ser? Ela quer participar dessas conversas." Concordei, claro. O que mais eu podia fazer? Mas aquilo foi só o começo. A Juliana começou a criar regras para tudo. Eu não podia dar presentes para Lorena sem antes mostrar para ela. Não podia levar a menina para passear, nem no quintal. Não podia convidar amigas para conhecer minha neta. Tudo, absolutamente tudo, tinha que passar pelo crivo dela. E sempre que o Márcio tentava interceder, ela chorava. Dizia que eu não a respeitava como mãe, que eu queria tomar o lugar dela. Meu filho, para manter a paz, sempre acabava cedendo. Uma vez, comprei um vestidinho lindo para Lorena. Era dia do aniversário dela, 2 aninhos. Tinha economizado 3 meses para comprar aquela roupinha. Quando entreguei o pacote, a Juliana abriu, olhou e disse: "Que pena, dona Arlinda. A Lorena já tem um vestido igualzinho a esse, não é, filha?" A Lorena, que mal sabia falar direito, apenas repetiu: "É, mamãe. Era mentira, claro. Eu sabia todas as roupas que minha neta tinha. Mas o que eu podia fazer? Chamar minha nora de mentirosa na frente da criança?" O vestido sumiu. Nunca vi a Lorena usando. À medida que a Lorena crescia, a situação piorava. A Juliana começou a falar mal de mim na frente da menina.
Coisas sutis que uma criança pequena não entenderia como maldade, mas que iam plantando uma sementinha. Olha, filha, a vovó fez esse bolo. Mas lembra que a gente não come muito doce, né? Faz mal pros dentinhos. Ou então, a vovó quer te dar esse brinquedo, mas a gente já tem brinquedo demais, não é? Vamos guardar para quando você merecer. Sempre me diminuindo, sempre me fazendo parecer a vilã ou a tola. O pior é que o Márcio raramente estava presente nesses momentos. Ele saía cedo, voltava tarde. Nos fins de semana, muitas vezes a Juliana inventava programas só os três, deixando-me de fora. Iam no shopping, no parquinho, na casa dos pais dela. Quando eu perguntava se podia ir junto, a desculpa era sempre a mesma. Ah, dona Arlinda, é que a mãe da Juliana já comprou os ingressos. Ou, é que vamos no carro do pai dela, não cabe mais ninguém. Com o tempo, comecei a me isolar. Ficava no meu canto, saía menos de casa. Minhas amigas estranhavam. Arlinda, você que era tão alegre, tá tão murcha. O que foi? Eu inventava desculpas. Dor nas costas, pressão alta. Não queria contar o que realmente estava acontecendo. Tinha vergonha. Que avó não consegue nem ver a própria neta que mora debaixo do mesmo teto? Um dia, quando a Lorena tinha uns 3 anos, ela veio correndo até a porta da minha casa. A babá tinha se distraído, e ela escapou. Bateu na minha porta gritando, "Vovó! Vovó!" Abri na mesma hora, com o coração aos pulos. Peguei ela no colo, cobri de beijos. Meu Deus, como ela tinha crescido! Como estava linda! Vovó, conta a história do sapo? Ela ainda lembrava das historinhas que eu contava. Comecei a contar, feliz da vida, quando a babá apareceu esbaforida. Dona Arlinda, desculpa, a Lorena fugiu, a Juliana vai me matar se souber. Devolvi a menina com o coração apertado. Não vou contar nada, fica tranquila. Mas a Juliana descobriu. Naquela mesma noite, veio me confrontar. Dona Arlinda, soube que a senhora pegou a Lorena no colo hoje, sem minha permissão. Filha, ela veio até minha porta. O que eu ia fazer? Mandar ela embora? A senhora devia ter chamado a babá imediatamente. Sabe que a Lorena tem alergia e a senhora usa esses perfumes fortes. Lorena nunca teve alergia nenhuma. Era mais uma mentira, mais uma desculpa para me afastar. Foi quando percebi que precisava fazer algo mais drástico. Chamei o Márcio para uma conversa séria. Filho, não dá mais. Ou vocês se mudam daqui, ou eu vou embora. Não aguento mais ser tratada assim na minha própria casa. O Márcio ficou chocado. Mãe, do que a senhora está falando? A Juliana sempre tratou a senhora com respeito. Respeito? Filho, ela me impede de ver minha neta. Inventa regras, horários, desculpas. A senhora está exagerando, mãe. A Juliana só quer proteger a Lorena. Proteger do quê? De mim? Da própria avó? Ele suspirou, passou a mão no rosto. Mãe, a senhora está muito sensível. A Juliana disse que a senhora anda muito nervosa, que às vezes grita com a Lorena. Aquilo me atingiu como um tapa. Eu nunca gritei com a Lorena. Isso é mentira dela. Tá vendo, mãe? A senhora tá gritando agora. É disso que a Juliana tem medo. Percebi, horrorizada, o que estava acontecendo. A Juliana estava virando meu filho contra mim, plantando mentiras, distorcendo a realidade. E o pior, ele estava acreditando. Filho, falei, tentando me acalmar. Acredita em mim. Sua esposa não quer que eu conviva com vocês. Ela me afasta de propósito. O Márcio balançou a cabeça, cansado. Mãe, é melhor a gente não mexer com isso agora. A Juliana anda estressada com o trabalho, com a Lorena. Vamos deixar as coisas como estão, ok? Saí daquela conversa derrotada. Meu próprio filho não acreditava em mim. Foi quando percebi que estava sozinha nessa batalha. E que, talvez, a batalha já estivesse perdida. Depois daquela conversa com o Márcio, algo mudou dentro de mim. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava mesmo exagerando? Será que era eu a errada nessa história toda? A Juliana parecia tão segura, tão confiante em suas decisões. E o Márcio, que sempre foi tão apegado a mim, agora acreditava mais na esposa que na própria mãe. Isso me fazia pensar que talvez o problema fosse comigo mesmo. Comecei a me afastar por conta própria.
Quando ouvia a Lorena brincando no quintal, em vez de ir à janela olhar, ficava quietinha no meu canto. Quando encontrava a Juliana na cozinha, baixava os olhos e saía rápido. Tinha medo de fazer ou dizer algo que pudesse ser usado contra mim depois. A situação piorou quando a Lorena completou 4 anos e começou a frequentar a escolinha. A Juliana fez questão de avisar lá que eu não estava autorizada a buscar a menina. "Por que isso, filha?" perguntei magoada. "É pro bem da Lorena, dona Arlinda. Ela fica confusa com muita gente dando ordens diferentes. Na escola, só eu e o Márcio podemos buscar. E a babá, claro." Era mais uma forma de me excluir da vida da minha neta. Nem em caso de emergência eu poderia ajudar. O pior é que, com o tempo, a Lorena também começou a me tratar diferente. No começo era só timidez. Normal, já que nos víamos tão pouco. Mas depois percebi que ela repetia coisas que certamente ouvia da mãe. Uma vez, consegui ficar alguns minutos com ela no quintal. Tentei pegar na mãozinha dela para mostrar uma flor. E ela puxou a mão. Mamãe disse que sua mão tem germes. Outra vez, ofereci um pedacinho de bolo que tinha feito. "Não posso, vovó. Mamãe falou que seu bolo faz mal para a barriga." Cada frase dessas era como uma facada no meu peito. Não bastava me afastar da menina. A Juliana estava envenenando a cabeça dela contra mim. Tentei falar com o Márcio novamente, mas ele estava cada vez mais distante. Trabalhava muito, chegava tarde, quase não ouvia. Quando conseguia conversar com ele, parecia sempre apressado, estressado. "Filho, a Juliana tá falando coisas ruins sobre mim pra Lorena." "Que coisas, mãe? A senhora tá imaginando de novo." "Não tô imaginando, não. A Lorena disse que minha mão tem germes, que meu bolo faz mal." Ele suspirava, impaciente. "Mãe, criança inventa coisa. A Lorena é pequena, às vezes entende errado o que a gente fala." "Mas, filho..." "Agora não dá, mãe. Tô atrasado pro trabalho." E assim ele saía, me deixando sem respostas, sem solução. A verdade é que o Márcio também estava sendo manipulado. A Juliana sabia exatamente o que dizer para deixá-lo do lado dela. Se eu reclamava de alguma coisa, ela chorava, dizia que eu a perseguia, que eu queria atrapalhar o casamento deles. "Sua mãe nunca me aceitou, Márcio", eu a ouvia dizer no quarto deles. "Ela queria que você casasse com a filha da dona Inês, lembra? Aquela menina que estudou com você." Era mentira. Eu nunca tinha forçado o Márcio a namorar ninguém, mas ela inventava essas histórias, e meu filho, com pena dela, acabava acreditando. Com o tempo, o Márcio passou a me evitar também. Quando chegava do trabalho, ia direto para o quarto deles, mal passava na minha casa para dar um oi. Nos fins de semana, saíam cedo e voltavam tarde, sempre com a desculpa de visitar os pais da Juliana ou ir a algum evento da escola da Lorena. Eu fui ficando cada vez mais isolada. Minhas amigas, que antes vinham me visitar, foram se afastando. A Juliana não gostava de estranhos na casa. Dizia que perturbava a rotina da Lorena. Por fim, parei até de convidar as comadres para um café. Minha vida se resumia a ficar em casa, sozinha, ouvindo de longe as risadas da minha neta, sem poder participar. A gota d'água foi quando a Lorena completou 5 anos. A Juliana organizou uma festa grande. Convidou a escola toda, a família dela, amigos do trabalho. Todo mundo estava lá, menos eu. Naquele dia, me arrumei toda. Coloquei meu vestido de domingo, passei batom, penteei o cabelo. Afinal, era a festa da minha neta. Mesmo sem convite formal, era óbvio que eu estaria lá, não é? Morava na mesma casa. Mas quando saí do meu quarto e fui até o quintal onde a festa acontecia, a Juliana veio rapidinho até mim. "Dona Arlinda, a senhora não precisava ter se incomodado. É só uma festinha de criança, muito barulho, muita correria. A senhora não ia se sentir bem." "Mas é a festa da minha neta, filha. Claro que quero participar." Ela sorriu daquele jeito educado e frio. "Olha, os pais das outras crianças já chegaram, tá meio apertado lá. Que tal a senhora ficar um pouquinho e depois descansar? Na sua idade, essas festas cansam, né?" Eu tinha só 65 anos na época. Não era nenhuma inválida, mas o jeito como ela falou, na frente de outras pessoas, me fez sentir uma velha intrometida. Fiquei uns 20 minutos na festa, parada num canto. Ninguém veio falar comigo.
A Lorena estava cercada de amiguinhos, nem me viu. Os pais da Juliana me lançavam olhares de cima a baixo, como se eu fosse uma empregada que não devia estar ali. Voltei para o meu quarto e chorei a tarde toda. Quando o Márcio veio me ver, no fim do dia, perguntou por que eu não tinha ficado na festa. Contei o que aconteceu, as palavras da Juliana. Mãe, a senhora entendeu errado. A Ju só estava preocupada com a senhora, com o barulho, a agitação. Filho, ela não me queria lá. Convidou todo mundo, menos a própria avó da aniversariante. Ele balançou a cabeça frustrado. Por que a senhora sempre vê maldade nas atitudes da Juliana? Ela se esforça tanto para dar uma boa vida pra gente. Boa vida? Isolando vocês da própria família? Que isolando que nada, mãe. A senhora que não faz esforço para se enturmar. Fica aí, fechada no quarto, mal conversa com a Juliana. A discussão acabou com ele saindo nervoso e eu mais arrasada ainda. Como tinha chegado a esse ponto? Como meu filho não conseguia enxergar o que estava acontecendo? Naquela noite, tomei uma decisão drástica. Ia me mudar. Não aguentava mais viver sob o mesmo teto que a Juliana, sendo tratada como um estorvo, uma intrusa. Preferia ver minha neta de longe, em visitas programadas, do que continuar sofrendo aquela rejeição diária. Procurei um apartamento pequeno para alugar, não muito longe dali. Consegui um lugar simples, que cabia no meu orçamento de aposentada. Não contei nada para o Márcio nem para Juliana. Tinha medo que tentassem me convencer a ficar por pena, ou pior, que ficassem felizes com minha partida. Quando tudo estava pronto, chamei meu filho para conversar. Márcio, tomei uma decisão. Vou me mudar daqui. Ele pareceu surpreso. Como assim, mãe? Para onde? Aluguei um apartamento pequeno, perto do centro. Vou morar sozinha. Mas por quê? A senhora sempre morou aqui. Essa casa é sua. Não dá mais, filho. Não me sinto bem aqui. Vocês têm a vida de vocês. Eu preciso ter a minha. Ele tentou me convencer a ficar. Disse que ia conversar com a Juliana, que as coisas iam melhorar. Mas eu já tinha me decidido. A reação da Juliana foi reveladora. Quando o Márcio contou que eu ia me mudar, ela fingiu tristeza na frente dele. Que pena, dona Arlinda. A gente vai sentir tanta falta da senhora. Mas mais tarde, quando me encontrou sozinha na cozinha, sorriu aliviada. Acho que a senhora tomou a decisão certa. Vai ser melhor para todo mundo. Na hora da mudança, o Márcio me ajudou a levar as coisas. A Lorena ficou curiosa, queria saber onde a vovó ia morar. A Juliana desconversou. A vovó vai morar numa casa só dela, filha, mas fica longe, não dá para visitar sempre. Não é tão longe assim, corrigi. É a 20 minutos daqui. A Lorena pode me visitar quando quiser. A Juliana sorriu aquele sorriso falso. Claro, quando der, a gente leva ela. Me despedi da minha neta com o coração apertado. Vovó vai morar numa casinha nova, meu amor. Mas você pode ir me visitar, tá bom? Vou fazer aquele bolo de chocolate que você gosta. A Lorena abraçou minhas pernas. Promete, vovó. Prometo, minha linda. Saí daquela casa com uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por deixar minha neta, por abrir mão do pouco contato que ainda tinha com ela. Alívio por não ter que conviver mais com o desprezo disfarçado da Juliana. Nos primeiros tempos depois da mudança, o Márcio me visitava regularmente. Trazia a Lorena, às vezes, mas a Juliana nunca vinha junto. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, compromisso, cansaço. Quando a Lorena vinha, passávamos horas maravilhosas juntas. Eu fazia bolo, contava histórias, mostrava fotos antigas. Ela adorava, ria à toa, me chamava de vovó querida. Parecia que, longe da mãe, ela se sentia mais livre para demonstrar afeto por mim. Mas essas visitas foram ficando cada vez mais raras. O Márcio começou a dar desculpas também. Hoje não dá, mãe. A Lorena tem aula de balé. Fim de semana que vem a gente vai na casa dos pais da Ju. A Lorena tá com gripinha, melhor não sair de casa. Eu ligava, insistia, me oferecia para ir até lá, mas sempre tinha um impedimento. Com o tempo, comecei a entender. A Juliana não queria que a Lorena criasse vínculo comigo e estava usando seu poder de mãe para impedir isso. Sozinha no meu apartamento pequeno, longe da minha família, comecei a me perguntar se tinha feito a escolha certa.
Talvez devesse ter aguentado mais, ficado na minha casa, pelo menos estaria perto da Lorena. Mas também comecei a perceber o quanto aquela situação tinha me adoecido. Desde que me mudei, minha pressão normalizou. Conseguia dormir melhor, sem acordar sobressaltada com cada barulho. Voltei a frequentar a igreja, reencontrei antigas amigas. Minha vida estava mais tranquila, mesmo que mais solitária. Um dia, recebi um telefonema inesperado do Márcio. Mãe, a senhora pode ficar com a Lorena amanhã? A Juliana tem um compromisso importante no trabalho e a babá tá doente. Meu coração disparou de alegria. Claro que sim, filho. Que horas vocês trazem ela? Eu levo ela de manhã, antes do trabalho, e busco no fim da tarde, pode ser? Claro, vou preparar tudo. Vai ser um dia maravilhoso. Desliguei o telefone e comecei a planejar o dia perfeito com minha neta. Ia fazer todas as comidinhas que ela gostava, separar jogos, livros de história. Queria que ela se sentisse tão bem na minha casa que implorasse para voltar outras vezes. Naquela noite, mal consegui dormir de ansiedade. Finalmente ia passar um dia inteiro com minha Loreninha, depois de tanto tempo. O que eu não sabia é que aquele dia, que prometi ser tão especial, acabaria se tornando o início do fim. O dia em que fiquei com a Lorena começou como um sonho. O Márcio chegou cedinho por volta das 7 da manhã. Minha neta entrou correndo no meu apartamento toda animada. Vovó, trouxe minha boneca nova para te mostrar. Abracei ela com toda a força do mundo, sentindo o cheirinho de shampoo infantil no cabelo dela. Como tinha crescido. Já estava com 6 anos, uma mocinha. Meu amor da vovó, que saudade! Vem, vou te mostrar o que preparei para o nosso dia. O Márcio parecia apressado. Mãe, aqui tá a mochila com as coisas dela. Tem remédio para alergia, caso ela precise, o número da médica, roupas extras. Pode deixar, filho. Já criei sei cuidar de criança. Ele sorriu, meio sem graça. É que a Juliana é muito organizada com essas coisas. Não se preocupe. Vai trabalhar tranquilo. Depois que ele saiu, mostrei para Lorena o que tinha preparado. Um bolo de cenoura com chocolate, que ela adorava. Massinha de modelar caseira, que tinha feito na noite anterior. Livros de história, jogos antigos que eram do Márcio. Vovó, que legal! Na minha casa não tem massinha. Mamãe diz que suja muito. Passamos a manhã brincando, conversando, nos divertindo. A Lorena me contou da escola, das amiguinhas, da professora nova. Falou do balé, que estava aprendendo a fazer pirueta. Mostrou a boneca, uma dessas caras, importadas. Foi a mamãe que me deu. Ela disse que você não ia gostar, porque é muito moderna. Aquilo me feriu, mas disfarcei. Que bonita, filha. Claro que gosto. Por que não gostaria? Não sei. Mamãe falou que você gosta de coisas antigas. Percebi que a Juliana continuava plantando ideias na cabeça da menina, tentando criar uma imagem minha como uma velha antiquada, que não entendia o mundo moderno. Na hora do almoço, servi macarrão com molho de carne, que eu sabia que a Lorena adorava. Ela comeu com gosto, repetiu, me encheu de elogios. Vovó, sua comida é a mais gostosa do mundo. Mamãe só faz comida sem gosto. Ri, mas com cuidado. Sua mãe cozinha do jeito dela, filha. Cada um tem seu tempero. Mas ela quase nunca cozinha. É sempre a babá ou a gente pede comida de fora. Depois do almoço, mostrei para ela álbuns de fotografia antigos. Fotos do Márcio criança, fotos minhas jovem, fotos do avô que ela não chegou a conhecer. Esse aqui é seu pai com a mesma idade que você tem agora. Ela olhou maravilhada. Nossa, parece comigo. Sim, você tem os olhos dele, o mesmo formato de rosto. Mamãe disse que eu sou igualzinha a ela. Você tem coisas da sua mãe também, filha. O sorriso, o jeito de andar. Não queria contradizer a Juliana, mesmo sabendo que a Lorena era a cara do meu filho. Tinha medo que a menina comentasse em casa e isso virasse mais um motivo para me afastar dela. A tarde passou rápido demais. Jogamos, desenhamos, assistimos um desenho na televisão. Eram quase 5 horas quando o telefone tocou. Era o Márcio. Mãe, vou me atrasar um pouco. A Juliana pediu para avisar que vai passar aí para pegar a Lorena. Meu coração gelou. Não esperava ter que encontrar com a Juliana.
Nos últimos meses, desde que me mudei, mal tínhamos nos visto. Tudo bem, filho. Que horas ela vem? Deve estar chegando. Ela saiu do trabalho mais cedo hoje. Mal desliguei o telefone, a campainha tocou. Era ela. Respirei fundo e abri a porta. Boa tarde, dona Arlinda, disse com aquele sorriso educado e frio. Vim buscar a Lorena. Entra, filha. Ela tá terminando de lanchar. A Juliana entrou, olhando tudo ao redor com ar crítico. Meu apartamento era simples, mas limpo e organizado. Mesmo assim, ela parecia estar procurando defeitos. Lorena, mamãe chegou, chamei. Minha neta veio correndo da cozinha, com a boca ainda suja de chocolate. Mamãe, a vovó fez bolo de chocolate. E a gente brincou de massinha e viu fotos do papai pequeno. A Juliana franziu a testa. Bolo de chocolate? Lorena, você sabe que não pode comer tanto açúcar. Vai dar dor de barriga. Mas tá gostoso, mãe. Prova um pedaço. Não, obrigada. Precisamos ir, já está tarde. Tentei amenizar. Foi só um pedacinho, filha. Fiz especialmente para ela. A Juliana me ignorou e começou a juntar as coisas da Lorena. Onde está sua mochila? E sua boneca? Tá lá no quarto da vovó. A gente estava brincando de casinha. Vai buscar então. Rápido. Enquanto a Lorena ia ao quarto, ficamos em silêncio constrangedor. Tentei puxar assunto. Ela se comportou muito bem. É uma menina maravilhosa. Sim, eu sei. Nos esforçamos muito na educação dela. Aquele "nos" me excluía completamente. Como se eu não tivesse nenhuma participação na vida da minha neta. A Lorena voltou com a mochila e a boneca. Pronto, mamãe. Mas eu queria ficar mais um pouquinho com a vovó. Não dá, filha. Temos compromisso. Que compromisso? Assunto de adulto. Vamos. A Lorena me abraçou forte. Tchau, vovó. A meio-dia. Quando posso voltar? Antes que eu pudesse responder, a Juliana interferiu. Vamos ver, filha. A agenda anda bem cheia, com a escola, o balé, as aulas de inglês. Mas eu quero voltar. A vovó prometeu me ensinar a fazer brigadeiro. Lorena, já falei que não é bom comer tanto doce. Agora vamos. Seu pai deve estar chegando em casa. Elas saíram e fiquei ali, com o coração apertado. A Lorena tinha gostado tanto de ficar comigo. Por que a Juliana tinha que estragar tudo com aquele jeito frio? 2 dias depois, recebi uma ligação do Márcio. Ele parecia estranho, a voz tensa. Mãe, preciso conversar com a senhora. Pode ser agora? Claro, filho. Aconteceu alguma coisa? Prefiro falar pessoalmente. Estou indo aí. Meia hora depois, ele chegou. Estava sério, preocupado. Ofereci café, ele recusou. Sentou-se no sofá, sem jeito. Mãe, a Lorena contou algo estranho para Juliana. Estranho como? Ela disse que a senhora falou mal da Juliana para ela. Que disse que a comida da mãe dela é sem gosto, que ela não sabe cozinhar. Fiquei chocada. Filho, isso é mentira. Eu nunca falaria uma coisa dessas. A Lorena também disse que a senhora mostrou fotos minhas e falou que ela é igualzinha a mim, que não puxou nada da mãe. Não foi assim. Eu mostrei as fotos, sim. Disse que ela tem os seus olhos, mas também falei que tem o sorriso da Juliana. O Márcio parecia não acreditar em mim. Mãe, por que a Lorena inventaria isso? Não sei, filho. Talvez ela tenha entendido errado, ou a Juliana interpretou errado o que ela contou. A Juliana está muito magoada. Disse que se esforça tanto para manter um bom relacionamento com a senhora, e a senhora fala mal dela pras costas. Senti meu sangue ferver. Ela se esforça? Ela me afasta da minha neta há anos. Mal deixa eu ver a menina. E agora me acusa de falar mal dela? Tá vendo, mãe? A senhora sempre põe a culpa na Juliana. Nunca admite que também erra. Mas eu não errei dessa vez, filho. Juro por Deus que não falei mal da sua esposa para Lorena. Ele levantou nervoso. Olha, é melhor a gente dar um tempo. A Juliana tá muito chateada, a Lorena tá confusa. Vamos deixar as coisas esfriarem um pouco. Tempo? Que tempo? Eu já quase não vejo vocês. Só algumas semanas, mãe. Até a poeira baixar. Ele saiu, me deixando arrasada. O que tinha acontecido? Por que a Lorena diria aquelas coisas? Ou será que foi a Juliana que distorceu tudo? Passei dias ligando pro Márcio, tentando explicar, me defender. Mas ele não atendia minhas ligações.
Quando finalmente consegui falar com ele, quase 2 semanas depois, ele estava distante. Mãe, a Juliana acha melhor a senhora não ver a Lorena por um tempo. Ela está impressionada com tudo isso. Márcio, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. A Juliana está inventando coisas. Agora a senhora vai dizer que minha filha é mentirosa? Que inventou tudo? Não, filho. A Lorena é criança, deve ter entendido errado, ou a Juliana interpretou mal. Mãe, chega. A Juliana está certa. A senhora sempre teve ciúmes dela, sempre implicou com o jeito dela criar a Lorena. Isso não é verdade. Eu só queria participar da vida da minha neta. Pois é, participar demais, querendo tomar o lugar da mãe. Aquilo me atingiu como um tapa. Meu próprio filho acreditava que eu queria tomar o lugar da Juliana? Depois de tudo que fiz para respeitar o espaço deles, para não criar conflito? Filho, você não vê o que está acontecendo? A Juliana está me afastando de vocês há anos. Primeiro de você, agora da Lorena. A senhora é que se afastou, mãe. Se isolou. E agora fica falando mal da Juliana para minha filha. Márcio, eu te criei sozinha. Dei tudo de mim para você. Como pode acreditar que eu faria algo para te magoar? Ele suspirou, cansado. Mãe, não é questão de magoar. É que a senhora não aceita que eu tenha minha própria família agora. Que a Juliana é a mãe da Lorena, que ela decide como criar nossa filha. Eu aceito sim. Só quero poder ver minha neta, conviver com ela. Então respeite as decisões da Juliana. E agora, ela decidiu que é melhor a Lorena não te visitar por um tempo. Desliguei o telefone devastada. A Juliana tinha conseguido, tinha virado meu filho contra mim, usando minha neta como arma. Nas semanas seguintes, tentei de tudo. Mandei presentes para Lorena, cartinhas, até doces que ela gostava. Liguei várias vezes, insistindo em falar com meu filho. Nada adiantou. Um dia, recebi uma carta registrada. Era do advogado da Juliana. Dizia que eu estava assediando a família, que deveria parar de mandar presentes e de ligar, ou eles tomariam medidas legais. Medidas legais? Contra mim? A própria avó? Foi aí que eu entendi. A Juliana nunca quis que eu fizesse parte da vida deles. Desde o começo, seu plano era me afastar, me isolar. E agora, tinha conseguido. O pior de tudo é que usou minha netinha nesse jogo sujo. Fez a Lorena, uma criança inocente, acreditar que a avó tinha falado mal da mãe dela. Plantou a semente da desconfiança no coração da menina. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela minha neta, que estava sendo privada do amor da avó. Chorei pelo meu filho, manipulado pela esposa. E chorei por mim, que tinha perdido tudo o que mais amava na vida. Mas no fundo, ainda alimentava uma esperança. A esperança de que um dia a verdade viria à tona. De que um dia meu filho abriria os olhos e veria o que a Juliana tinha feito. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. 3 meses se passaram sem que eu tivesse qualquer contato com o Márcio ou a Lorena. Parei de ligar, de mandar presentes, de tentar contato. Aquela carta do advogado me assustou de verdade. Eu, uma senhora de idade, sendo ameaçada legalmente por querer ver a própria neta? Era humilhante demais. Mas a vida segue, mesmo quando parece que parou. Comecei a frequentar um grupo de terceira idade no centro comunitário perto de casa. Eram senhoras como eu, algumas viúvas, outras separadas. Fazíamos trabalhos manuais, jogávamos bingo, conversávamos. Foi um alívio encontrar pessoas que me entendiam, que me ouviam sem julgar. Um dia conheci a Dona Elisa. Era uma senhora elegante, de uns 70 anos, que tinha acabado de se mudar para o bairro. Logo descobrimos que tínhamos muito em comum. Ela também tinha um filho único, também era viúva. A diferença é que ela tinha um ótimo relacionamento com a nora e os netos. Nos tornamos amigas rapidamente. Ela me convidava para almoçar, eu a convidava para tomar café. Uma tarde, desabafei com ela sobre toda a minha situação com o Márcio, a Juliana, a Lorena. Contei tudo desde o começo. Arlinda, ela disse pensativa depois de me ouvir. O que você está descrevendo parece alienação parental. O que é isso? Perguntei sem entender.
é quando um dos pais, ou nesse caso, a mãe, afasta propositalmente a criança do outro genitor ou de familiares. Minha sobrinha é psicóloga e trabalha com casos assim no judiciário. É muito comum em divórcios, mas também acontece em outras situações. Fiquei intrigada. Havia um nome para o que eu estava vivendo? Não era só coisa da minha cabeça? Mas por que a Juliana faria isso? Que mal fiz para ela? Dona Elisa suspirou. Nem sempre é porque a pessoa fez algo de errado. Às vezes é insegurança, ciúmes, necessidade de controle. Essa sua nora parece muito controladora. E o que posso fazer? Vou conversar com minha sobrinha. Talvez ela possa te orientar. Alguns dias depois, a sobrinha da Dona Elisa me ligou. Se apresentou como Doutora Cláudia, psicóloga especializada em família. Marcamos um café. A Doutora Cláudia era uma mulher jovem, de uns 40 anos, mas com um olhar sábio. Ouviu minha história com atenção, fazendo anotações. Quando terminei, ela confirmou o que a tia tinha dito. Dona Arlinda, isso é claramente um caso de alienação parental. A Juliana está usando técnicas clássicas, controlar o acesso à criança, falar mal de você para a menina, distorcer fatos, criar situações de conflito, isolar vocês. E o mais grave, está fazendo seu filho acreditar que a senhora é o problema. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas por quê? O que eu fiz de errado? Provavelmente nada. Pelo que a senhora contou, sempre tentou agradar, ajudar. O problema está na Juliana, não na senhora. Mas o que posso fazer agora? Já perdi o contato com eles. Ela hesitou. Legalmente, a voz tem direitos. A senhora poderia entrar com um pedido de visitação na justiça. Processo contra meu próprio filho? Não, isso nunca. Entendo. Então sugiro que a senhora tente outra abordagem. Escreva uma carta para o seu filho. Não acuse a Juliana. Não entre em detalhes do passado. Apenas diga que sente falta dele e da neta, que quer fazer parte da vida deles de novo. Segui o conselho. Escrevi uma carta simples, carinhosa, sem acusações. Falei do meu amor por eles, das saudades, do desejo de reconciliação. Mandei por correio, com aviso de recebimento, para ter certeza que chegaria. Semanas se passaram. Nenhuma resposta. Mandei outra carta, depois outra. Nada. Eles devem ter se mudado, concluiu a doutora Cláudia quando contei. É comum nestes casos. A pessoa que está alienando tenta cortar todos os vínculos. Mas como? O Márcio tinha emprego fixo, a Lorena estava na escola. Eles podem ter se mudado para outro bairro, outra cidade até. Aquilo me deixou desesperada. Meu filho e minha neta tinham desaparecido da minha vida. Foi quando resolvi fazer algo que nunca imaginei que faria. Contratei um detetive particular. Era um senhor aposentado da polícia, amigo do filho da Dona Elisa. Cobrou um preço simbólico por pena da minha situação. 2 semanas depois, ele me trouxe a informação. O Márcio, a Juliana e a Lorena tinham se mudado para outra cidade, a cerca de 200 quilômetros dali. O Márcio tinha pedido transferência no trabalho. A Lorena estava matriculada numa escola particular de lá. E tem mais, disse o detetive hesitante. A Juliana abriu um processo contra a senhora. Processo? Que tipo de processo? Um pedido de medida protetiva, alegando que a senhora assediava a família, que representava risco psicológico para a criança. Quase desmaiei. Eu, um risco para minha própria neta? Como a Juliana podia inventar tamanha mentira? E como o Márcio podia permitir isso? Seu filho assinou o pedido também, continuou o detetive, como se lesse meus pensamentos. Aquilo foi a gota d'água. Meu próprio filho me acusando de ser um perigo para minha neta? Depois de tudo que fiz por ele? Depois de tê-lo criado sozinha, com tanto amor, tanto sacrifício? Passei dias em choque, sem conseguir comer, dormir. A Dona Elisa ficava comigo, preocupada que eu fizesse uma besteira. A doutora Cláudia me receitou calmantes, disse que eu precisava me cuidar. Dona Arlinda, ela me disse um dia, a senhora precisa entender uma coisa, seu filho está sendo manipulado. A Juliana provavelmente convenceu ele que a senhora é instável, perigosa. É assim que funciona a alienação parental.
Mas como um filho acredita nisso da própria mãe? É um processo gradual. Começa com pequenas dúvidas, pequenas inseguranças. A pessoa vai plantando ideias, distorcendo fatos. Com o tempo, cria-se uma imagem completamente diferente da realidade. E foi aí que eu entendi. Juliana nunca me quis por perto. Ela me usou enquanto precisava. E eu deixei. Deixei quando aceitei ser tratada com frieza na minha própria casa. Deixei quando me calei diante das primeiras críticas veladas. Deixei quando permiti que ela controlasse meu acesso a Lorena. Deixei quando não confrontei as mentiras que ela contava ao Márcio. Por medo de perder meu filho e minha neta, acabei perdendo os dois. Por querer ser a sogra perfeita, a avó que não incomoda, acabei sendo retratada como um monstro. Meu erro não foi algo que eu fiz, foi o que eu não fiz. Não me posicionei quando devia. Não estabeleci limites, não defendi meu lugar na família. O detetive continuou investigando discretamente. Descobriu que a Juliana tinha um histórico. Antes de se casar com o Márcio, tinha namorado outro rapaz por anos. Quando terminaram, ela conseguiu afastar o moço da própria família, inventando histórias, manipulando situações. Ele acabou se mudando para o exterior, rompendo contato até com os pais. Ela fez a mesma coisa com uma amiga de infância. Tornaram-se sócias num pequeno negócio. Mas quando a amiga começou a ter mais destaque, a Juliana armou uma situação. Acusou a moça de roubo, destruiu a reputação dela na cidade. Esse tipo de pessoa, explicou a doutora Cláudia, tem um padrão. Não suporta dividir atenção, afeto. Vê qualquer relação próxima como ameaça. No caso da sua neta, ela não suportava o vínculo que a menina tinha com a senhora. Precisava destruir isso. Mas e o Márcio? Como não percebeu? Pessoas assim são muito hábeis em esconder sua verdadeira natureza de quem lhes interessa. Para o seu filho, ela mostra apenas o lado amoroso, dedicado. A face manipuladora só aparece quando necessário, e sempre justificada como proteção da família. Chorei muito naquela noite. Não de tristeza, mas de clareza. Finalmente entendia o que tinha acontecido. Não era minha culpa. Nunca foi. Eu tinha sido vítima de uma pessoa manipuladora que usou meu amor contra mim. Mas entender não diminuía a dor. Meu filho e minha neta continuavam longe, e o pior, a Lorena, hoje com 9 anos, provavelmente acreditava que eu era uma avó terrível, que eu tinha feito algo imperdoável. Talvez até acreditasse que eu não a amava, que a tinha abandonado. O detetive conseguiu o endereço da escola da Lorena. Era uma tentação ir até lá, tentar vê-la, mesmo que de longe. Mas a medida protetiva me impedia. Se eu fosse vista perto dela, poderia até ser presa. Que absurdo! Uma avó, presa por querer ver a neta. A doutora Cláudia me aconselhou a não fazer nada precipitado. Dona Arlinda, a senhora poderia contestar essa medida protetiva, entrar com um pedido de visitação como avó. Mas, sinceramente, no estado atual das coisas, seria uma batalha difícil. A Juliana parece ter convencido seu filho e até o sistema judiciário de que a senhora é um problema. Então devo desistir? Aceitar que perdi minha família? Não é desistir. É esperar o momento certo. A Lorena vai crescer. Um dia, ela terá idade suficiente para buscar suas próprias respostas, para questionar o que aconteceu. E até lá, vivo com esse buraco no peito? A senhora vive sua vida, se cuida, se mantém bem, e documenta tudo. Guarda provas de que tentou contato, de que mandou presentes, cartas. Um dia sua neta pode procurar a senhora, e quando esse dia chegar, a senhora precisa estar pronta para mostrar seu lado da história. Segui o conselho. Comecei a escrever um diário endereçado à Lorena. Contava sobre meu dia a dia, sobre lembranças dela pequena, sobre o quanto a amava. Era uma forma de manter viva a conexão, mesmo que só no meu coração. Também mandava cartões de aniversário e de Natal todo ano, mesmo sabendo que provavelmente eram interceptados e nunca chegavam até ela. Guardava os presentes que comprava, incapaz de não celebrar as datas importantes da vida dela, mesmo à distância. O tempo foi passando. 2 anos, 3 anos, 4. Até que um dia recebo uma ligação do detetive. Dona Arlinda, tenho notícias. Eles estão voltando para a cidade.
Meu coração disparou. Depois de 5 anos, meu filho e minha neta estariam perto de novo. Seria uma chance de reconciliação? Por que estão voltando? Perguntei, tentando conter a esperança. Parece que o Márcio foi promovido. Vai assumir a gerência da loja principal aqui na cidade. E a medida protetiva? Ainda está valendo. Mas talvez, com eles de volta, a senhora possa tentar uma aproximação mais direta. Mandar uma carta para o local de trabalho do seu filho, onde a Juliana não poderia interceptar. A ideia me encheu de esperança. Talvez, só talvez, essa fosse minha chance. O que eu não sabia é que a Juliana já tinha se antecipado. Quando o detetive investigou mais a fundo, descobriu algo devastador. Dona Arlinda, ele me disse com pesar na voz. A Lorena acredita que a senhora está morta. A Lorena acredita que a senhora está morta. Essas palavras do detetive me atingiram como um raio. Minha neta achava que eu tinha morrido? Como alguém podia ser tão cruel a ponto de mentir sobre algo assim? Como descobriu isso? Perguntei com a voz trêmula. Conversei com uma ex-babá deles, que trabalhou na casa por quase 2 anos. Ela me contou que a Juliana e o Márcio disseram para Lorena que a senhora tinha falecido de um ataque cardíaco, pouco depois que eles se mudaram. Senti o chão sumir sob meus pés. Não bastava me afastar da minha neta. Tinham que apagar completamente minha existência? Tinham que mentir dessa forma tão cruel? A babá disse que a menina chorou muito, continuou o detetive. Que perguntava por que não pôde ir ao enterro, por que não se despediu. Eles disseram que foi tudo muito rápido, que não deu tempo. Sentei-me, incapaz de me manter em pé. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu peito. Minha netinha chorando por mim, acreditando que eu tinha partido para sempre. E eu ali, viva, a poucos quilômetros de distância, sem poder fazer nada. Por que, meu Deus? Perguntei entre lágrimas. Por que tanta maldade? O detetive, um homem geralmente duro, parecia comovido. Sinto muito, Dona Arlinda. Em todos meus anos de profissão, poucas vezes vi algo tão cruel. Nos dias que se seguiram, vivi como um fantasma. Um fantasma que, ironicamente, todo mundo podia ver, menos as pessoas que mais amava. Eu estava morta para minha neta, para meu filho, enterrada viva pela crueldade da Juliana. A doutora Cláudia tentou me consolar. Isso é o auge da alienação parental. Quando a pessoa chega ao ponto de inventar a morte do familiar, é porque não quer deixar nenhuma brecha para a reconciliação futura. Mas e o Márcio? Como meu filho concordou com uma mentira dessas? É possível que ele esteja tão manipulado que realmente acredita que é o melhor para Lorena. Ou talvez tenha sido pressionado. Pessoas como a Juliana usam chantagem emocional, ameaças veladas. E agora? O que faço? Ela suspirou, pensativa. É uma situação extremamente delicada. Se a senhora aparecer de repente na vida da Lorena, depois de ela acreditar por anos que a avó estava morta, o choque pode ser traumático. Além disso, juridicamente, a senhora estaria violando a medida protetiva. Então devo continuar morta para minha própria neta? Por enquanto, sim. Precisamos pensar em uma abordagem cuidadosa, gradual. Talvez quando ela for mais velha, tiver mais condições de processar uma revelação dessas. E assim, comecei uma nova fase da minha vida. A fase de ser um fantasma. De existir, respirar, sentir, mas ser invisível para as pessoas que mais importavam. Hoje, 5 anos depois daquela revelação devastadora, continuo vivendo nesse limbo. Moro sozinha no mesmo apartamento pequeno. Tenho minhas amigas do grupo da terceira idade. Tenho a Dona Elisa, que se tornou como uma irmã para mim. Mas o vazio deixado pelo Márcio e pela Lorena nunca foi preenchido. Minha rotina é simples, quase monástica. Acordo cedo, faço meu café, leio o jornal. Às terças e quintas, vou ao grupo de artesanato no centro comunitário. Às quartas, ajudo na sopa dos necessitados na igreja. Nos fins de semana, às vezes recebo a visita da Dona Elisa ou vou à casa dela. No quarto de hóspedes, que nunca recebeu hóspedes, guardo tudo relacionado a Lorena. Os presentes que comprei ao longo dos anos e nunca pude entregar. Os cartões de aniversário que escrevi, sabendo que não seriam lidos. Fotos antigas, de quando ela era bebê, de quando ainda me chamava de vovó querida.
E tenho diário. Todo dia, sem falta, escrevo uma página para Lorena. Conto sobre meu dia, sobre as notícias do mundo, sobre lembranças do passado. Escrevo como se estivesse conversando com ela, como se um dia ela fosse ler tudo aquilo. Querida Lorena, hoje vi uma borboleta azul no jardim e lembrei de como você adorava perseguir borboletas quando era pequena. Minha netinha, hoje você completa 14 anos. Na minha imaginação, você está linda, alta como seu pai, inteligente como sempre foi. Loreninha, hoje sonhei com você. No sonho, estávamos fazendo bolo juntas, como naquele dia em que você tinha 6 anos. Já enchi mais de 10 cadernos. Talvez seja loucura, mas é o que me mantém viva. A esperança de que um dia, de alguma forma, essa ponte de palavras chegue até ela. O detetive continua me mantendo informada, discretamente. Sei que o Márcio realmente voltou para a cidade, que assumiu a gerência da loja. Sei que compraram uma casa num bairro nobre, que a Lorena está num colégio particular bem conceituado. Sei que ela faz balé, que participa de competições, que é boa aluna. Mas são informações frias, sem alma. Não sei como é sua voz agora, se ainda tem aquele sorriso que iluminava meus dias, se ainda gosta de histórias de princesas como quando era pequena. Uma vez, não aguentei. Pedi para o detetive me conseguir uma foto recente dela. Ele hesitou, disse que era arriscado, que poderia ser interpretado como stalking. Mas acabou cedendo. Conseguiu uma foto de um evento da escola, onde a Lorena aparecia junto com outras meninas da idade dela. Quando vi a foto, chorei por horas. Minha netinha tinha se tornado uma mocinha linda. Alta como o pai, com os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Usava o cabelo comprido, tinha um sorriso tímido, parecia feliz, rodeada de amigas. Guardei a foto como um tesouro. Às vezes, fico olhando para ela, tentando reconhecer a bebezinha que embalei nos braços, a menininha que fazia careta quando comia meu bolo de cenoura. No aniversário de 14 anos da Lorena, não aguentei ficar só na carta que nunca seria entregue. Comprei um colar delicado com um pingente em forma de borboleta. Mandei entregar na casa deles, sem remetente, apenas com um cartão simples. Para Lorena, com amor. Foi imprudente, eu sei. A Juliana provavelmente interceptou o presente, jogou fora, nunca deixou chegar nas mãos da minha neta. Mas eu precisava tentar, precisava fazer algo concreto, nem que fosse só para aliviar um pouco a dor que carrego. A verdade é que vivo num limbo, nem completamente viva, nem realmente morta, existindo nas margens da vida daqueles que amo, invisível, esquecida. Às vezes, quando estou no supermercado ou na praça, olho ao redor, com medo e esperança de ver o Márcio ou a Lorena. Medo porque não sei como reagiria. Esperança porque, apesar de tudo, meu coração ainda acelera só de pensar em rever meu filho, minha neta. Uma vez tive um susto. Estava na farmácia, esperando meu remédio de pressão, quando uma menina entrou. De longe, parecia a Lorena. O mesmo jeito de andar, o mesmo cabelo comprido. Meu coração quase saiu pela boca. Fiquei paralisada, sem saber se fugia ou se aproximava. Quando a menina virou, vi que não era ela. Apenas uma adolescente qualquer, que nem de longe se parecia com minha neta. Foi quando percebi o quanto minha mente me prega peças, o quanto projeto a imagem da Lorena em qualquer jovem que vagamente se pareça com ela. A doutora Cláudia diz que preciso encontrar paz, aceitação. Que preciso viver minha vida, sem ficar presa a esse passado doloroso. Tento seguir o conselho. Faço minhas atividades, cuido da minha saúde, mantenho minhas amizades. Mas como encontrar paz quando seu próprio filho diz ao mundo que você está morta? Como seguir em frente quando sua neta cresce, acreditando que a avó que a amava tanto não existe mais? A solidão é minha companheira constante. Não a solidão de quem vive sozinho por opção, mas a solidão de quem foi arrancado do convívio familiar contra a vontade. A solidão de quem foi declarado morto em vida. Minhas amigas do grupo de terceira idade tentam me animar. Me convidam para viagens, para festas, para conhecer novos lugares. Às vezes vou, faço um esforço. Outras vezes, a dor é grande demais.
e prefiro ficar em casa com minhas memórias. A Dona Elisa, bless her heart, nunca desistiu de mim. Mesmo quando estou nos meus dias mais sombrios, ela aparece com um bolo, um chá, uma palavra de conforto. Foi ela quem me convenceu a fazer terapia com a sobrinha dela, a doutora Cláudia. Foi ela quem segurou minha mão nos momentos em que pensei que não aguentaria mais. O tempo, dizem, cura todas as feridas. Mas algumas feridas são profundas demais, deixam cicatrizes que doem a cada movimento. A ausência do Márcio e da Lorena é uma dessas feridas. Não importa quanto tempo passe, a dor permanece. Às vezes latente, às vezes aguda como no primeiro dia. Ainda tenho esperança. Uma esperança pequena, quase imperceptível, mas que se recusa a morrer. A esperança de que um dia, de alguma forma, a verdade venha à tona. De que a Lorena descubra que a avó nunca morreu, que sempre a amou, que nunca desistiu dela. A esperança de que o Márcio, meu filho que criei com tanto amor, abra os olhos e veja o que a Juliana fez conosco. Que perceba como foi manipulado, como permitiu que arrancassem dele a própria mãe. Enquanto essa esperança existir, continuo escrevendo no diário, continuo guardando presentes que talvez nunca sejam entregues, continuo vivendo cada dia como se fosse uma ponte para o dia em que finalmente nos reencontraremos. Porque no fundo do meu coração, sei que não estou realmente morta para eles. Estou apenas esperando. Esperando o momento em que poderei ressuscitar na vida daqueles que nunca deixei de amar. Nos últimos tempos, tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre os erros, as escolhas, os caminhos que me trouxeram até aqui. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil enxergar com clareza. Mas agora, com a distância que o tempo proporciona, consigo ver algumas coisas que antes não via. Hoje eu entendo. Na ânsia de agradar, eu me calei quando devia falar. Na ânsia de ser aceita, me anulei quando devia me impor. Na ânsia de não perder meu filho e minha neta, acabei perdendo os dois, e a mim mesma no processo. Não que a culpa seja minha. Não é. A doutora Cláudia me ajudou a entender isso nos nossos encontros semanais. Eu fui vítima de uma pessoa manipuladora que usou meu amor e minha boa vontade contra mim mesma. Mas também cometi erros. E reconhecê-los faz parte do meu processo de cura. Meu maior erro foi não estabelecer limites desde o início. Quando a Juliana começou a me tratar com frieza, devia ter conversado abertamente com ela e com o Márcio. Quando ela começou a controlar meu acesso à Lorena, devia ter me posicionado. Quando percebi as primeiras mentiras, devia ter confrontado. Em vez disso, engoli tudo. Me calei. Aceitei ser diminuída, apagada, excluída. Tudo em nome da paz familiar. Tudo em nome do não criar caso. A verdade é que eu tinha medo. Medo de perder o pouco contato que ainda tinha com eles. Medo de ser vista como a sogra problemática, a avó intrometida. Medo de magoar meu filho, que eu via tão feliz com sua nova família. Mas hoje, eu sei. Quem ama de verdade não afasta. Quem respeita de verdade não diminui. Quem quer o bem de verdade não manipula. A Juliana nunca me viu como parte da família. Desde o primeiro dia, eu era um obstáculo a ser removido. Por quê? Talvez pelo vínculo forte que eu tinha com o Márcio. Talvez por insegurança, por medo de dividir o amor da filha comigo. Talvez simplesmente porque pessoas como ela precisam ter controle absoluto sobre tudo e todos ao seu redor. Os motivos dela não importam mais. O que importa é que eu não reconheci os sinais. Não percebi a tempo o que estava acontecendo. E quando finalmente percebi, já era tarde demais. O mais doloroso é pensar no que a Lorena deve acreditar sobre mim. Se ela pensa que estou morta, que memórias tem da avó? Será que a Juliana reescreveu também o passado? Será que contou a ela que eu era uma avó ausente, fria, desinteressada? Ou pior, será que a fez acreditar que eu não a amava? Isso me corrói por dentro. A ideia de que minha neta possa crescer pensando que não foi amada pela avó, quando a verdade é que ela foi, é e sempre será o grande amor da minha vida. Às vezes, me pego imaginando como seria se eu pudesse voltar no tempo. O que faria diferente? Teria confrontado a Juliana logo no início?
Teria insistido mais com o Márcio, tentado abrir os olhos dele? Teria buscado ajuda profissional, como estou fazendo agora, mas quando ainda havia chance de reverter a situação? Mas não adianta viver de "e se?". O passado não pode ser mudado. Só posso aprender com ele e seguir em frente, carregando essas lições dolorosas. Uma coisa que aprendi é que silêncio não é paz. Engolir sapos não é amor. Se anular não é respeito. Às vezes, o amor verdadeiro exige confronto, exige que falemos a verdade, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Se eu pudesse dizer algo para outras avós que estão passando pelo que passei, seria isso: não se anulem por ninguém. Quem ama de verdade não te afasta. Quem respeita de verdade te dá voz. Quem quer sua presença de verdade não inventa regras para te manter longe. Sei que muitas avós por aí sofrem em silêncio, como eu sofri. Avós que veem os netos apenas quando convém aos pais. Avós que precisam engolir críticas, aceitar imposições, se submeter a regras absurdas só para poder ter alguns momentos com as crianças que amam. A sociedade trata os idosos, especialmente as avós, como personagens secundários na vida familiar. Como se nosso papel fosse apenas dar presentes em aniversários, fazer um bolo de vez em quando e depois sumir até a próxima data comemorativa. Mas nós somos muito mais que isso. Somos a ponte entre o passado e o futuro. Somos guardiãs de memórias, de tradições, de histórias familiares que ninguém mais conhece. Somos amor incondicional. Somos colo seguro. Somos sabedoria que só a experiência traz. Negar isso a uma criança é privá-la de uma parte fundamental da sua identidade. É como arrancar uma raiz e esperar que a árvore cresça forte, mesmo assim. A culpa ainda dói, não vou mentir. A culpa de não ter feito mais, de não ter lutado com mais força. Mas hoje entendo que não fui má. Só fui inocente. Acreditei demais na bondade das pessoas. Confiei demais que o amor que eu dava seria reconhecido, respeitado, retribuído. Foi uma lição dura, mas necessária. Aprendi que nem todo mundo tem boas intenções. Que algumas pessoas usam nossa bondade contra nós mesmos. Que ser boa não significa ser passiva. A doutora Cláudia diz que estou progredindo, que aprender a reconhecer os próprios erros sem se destruir com culpa é um passo importante. Que encontrar sentido na dor, transformá-la em aprendizado, é parte do processo de cura. Talvez seja verdade. Nos dias bons, consigo ver assim. Consigo pensar que toda essa experiência me tornou mais forte, mais sábia, mais compassiva com o sofrimento alheio. Nos dias ruins, porém, a dor ainda me consome. A saudade me sufoca. A injustiça me revolta. Nesses dias, nada faz sentido. Nenhuma lição parece valer a perda que sofri, mas são cada vez menos frequentes esses dias ruins. Aos poucos, estou aprendendo a viver com essa ferida. Não significa que parou de doer, apenas que aprendi a respirar apesar da dor. Minha vida agora tem um propósito diferente. Além de manter viva a esperança de um dia reconquistar minha família, decidi usar minha experiência para ajudar outras pessoas. Comecei um grupo de apoio para avós que estão passando por situações semelhantes. Nos reunimos uma vez por mês na sala comunitária da igreja. Somos 10 por enquanto. 10 avós que foram afastadas dos netos por diversos motivos: divórcios conturbados dos filhos, conflitos com noras ou genros, mudanças para longe, alienação parental. Compartilhamos nossas histórias, nossas dores, nossas pequenas vitórias. Nos apoiamos, nos aconselhamos, nos fortalecemos mutuamente. Para muitas, é o único lugar onde podem falar abertamente sobre o que estão passando, sem medo de julgamento. A doutora Cláudia vem às vezes, como voluntária, para dar orientação profissional. Ela diz que nosso grupo está fazendo um trabalho importante, trazendo à luz um problema que a sociedade prefere ignorar. Essa nova missão tem me dado forças. Nos dias em que a saudade da Lorena e do Márcio ameaça me derrubar, penso nas outras avós do grupo. Penso que preciso estar forte por elas, que minha experiência pode ajudá-las a não cometer os mesmos erros que cometi.
E assim vou seguindo. Um dia de cada vez, uma lágrima de cada vez, uma esperança de cada vez. Recentemente tive um sonho tão vívido que acordei confusa, sem saber se era realidade ou fantasia. Sonhei que a Lorena, já adulta, batia à minha porta. Vovó, ela dizia, finalmente te encontrei. No sonho, nos abraçávamos, chorávamos juntas. Ela me contava que sempre sentiu que algo estava errado, que as histórias sobre mim não faziam sentido, que um dia encontrou uma foto antiga, perguntou sobre mim, e as respostas evasivas a fizeram desconfiar. Que investigou, descobriu a verdade e veio me procurar. Acordei com o rosto molhado de lágrimas. Por um momento, a felicidade do sonho permaneceu. Depois, a realidade se impôs novamente. Mas algo do sonho ficou. A certeza de que a verdade não pode ser enterrada para sempre. De que um dia, de alguma forma, a Lorena saberá que sua avó nunca a abandonou. Que sempre a amou, sempre a esperou. Talvez seja apenas o desejo do meu coração falando mais alto que a razão. Mas preciso acreditar nisso para continuar vivendo. Enquanto espero por esse dia, sigo escrevendo no diário, guardando presentes, mantendo viva a memória do que tivemos e a esperança do que ainda podemos ter. Porque, no fundo, sei que o vínculo entre uma avó e sua neta é algo especial demais para ser destruído completamente. É um laço que transcende a distância, o tempo, até mesmo as mentiras. E um dia, tenho fé, esse laço nos reconectará. O sol está se pondo enquanto termino de escrever estas palavras. Da janela do meu pequeno apartamento, vejo o céu pintado de laranja e rosa, as primeiras estrelas começando a aparecer. É um daqueles entardeceres que fazem a gente pensar na vida, no tempo que passa, nas coisas que perdemos e nas que ainda podemos encontrar. Já se passaram quase 10 anos desde que vi meu filho e minha neta pela última vez. 10 anos de ausência, de silêncio, de perguntas sem resposta. 10 anos esperando por um reencontro que não sei se um dia acontecerá. Se um dia minha neta ver esse vídeo, saiba que eu nunca deixei de amar você, Lorena. Nem por um dia, nem por um minuto. Cada aniversário seu, cada Natal, cada data especial, eu celebrei em silêncio. Comprei presentes que guardei com carinho. Escrevi cartões que nunca pude entregar. Fiz bolos que nunca pude compartilhar. Não sei o que contaram a você sobre mim. Não sei que memórias você tem da sua vovó. Mas quero que saiba que aqueles momentos que passamos juntas, quando você era pequena, foram os mais felizes da minha vida. Seu sorriso iluminava meus dias. Suas perguntas curiosas me enchiam de orgulho. Seu abraço apertado era meu maior tesouro. Sei que agora você já é uma mocinha. Deve estar no ensino médio, pensando no vestibular, talvez namorando, sonhando com o futuro. Como queria poder fazer parte de tudo isso? Como queria poder te aconselhar, te apoiar, simplesmente estar presente para ver a mulher incrível que tenho certeza que você está se tornando. Quero que saiba que minha porta e meu coração sempre estiveram abertos para você. Se um dia quiser me procurar, me fazer perguntas, ouvir meu lado da história, estarei aqui. Sem raiva, sem ressentimento, apenas com amor e saudade guardados por todos esses anos. E se isso nunca acontecer, se o destino determinar que nossos caminhos permaneçam separados, ainda assim, seguirei te amando de longe. Seguirei acreditando que o amor verdadeiro, mesmo invisível, mesmo silenciado, nunca deixa de existir. Ao seu pai, meu filho Márcio, também deixo meu amor. Não guardo rancor pelas escolhas que fez, pelos caminhos que seguiu. Sei que, no fundo, você também foi vítima de circunstâncias que talvez não compreenda completamente até hoje. A porta da minha casa e do meu coração também está aberta para você, a qualquer momento. Essa história que contei hoje não é só minha. É a história de tantas avós pelo Brasil afora, que sofrem caladas, que são afastadas dos netos por dinâmicas familiares complexas, por mal-entendidos não resolvidos, por manipulações sutis. Se você que está me ouvindo se identificou com alguma parte dessa história, saiba que não está sozinha, que sua dor é real e merece ser reconhecida, que seu amor pelos seus netos não é menos importante que o amor dos pais. Se você é uma avó que está sendo afastada dos netos, meu conselho é:
Não se anule. Não aceite ser tratada como menos do que é, uma parte fundamental na vida dessas crianças. Fale, se posicione, busque ajuda profissional se necessário. E, acima de tudo, documente tudo. Guarde provas do seu amor, do seu esforço para manter contato. Um dia, podem ser importantes. Se você é mãe ou pai e está limitando o contato dos seus filhos com os avós, peço que reflita. Que bem isso realmente traz? Que vazio isso pode criar no coração dos seus filhos? Que arrependimentos isso pode gerar no futuro, quando já for tarde demais para corrigir? Os avós não são perfeitos, cometem erros, têm opiniões antiquadas às vezes, fazem coisas que nos irritam, mas também são portadores de amor incondicional, de sabedoria que só o tempo traz, de histórias que conectam as crianças às suas raízes. Privar seus filhos desse vínculo é privá-los de uma parte importante da sua identidade. É cortar uma ponte que poderia sustentar eles em momentos difíceis. É apagar um capítulo inteiro do livro da história familiar deles. Nas culturas mais sábias e antigas, os idosos são respeitados, valorizados, integrados à vida familiar até o fim. Os avós não são vistos como intrometidos ou ultrapassados, mas como guardiões de conhecimento, como apoio fundamental na criação das crianças. Nossa sociedade moderna perdeu muito dessa sabedoria. Isolamos os idosos, diminuímos sua importância, tratamos sua experiência como irrelevante num mundo que muda tão rápido. Mas ao fazer isso, perdemos muito mais do que ganhamos. Hoje, com 74 anos, posso dizer que aprendi muito com meus erros. Aprendi que amor não é se anular, que respeito não é se calar. Que família verdadeira não é aquela que te afasta, mas a que te integra, com todas as tuas imperfeições. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Falaria quando precisasse falar. Me imporia quando fosse necessário. Estabeleceria limites claros desde o início, não por egoísmo ou por controle, mas por amor verdadeiro, aquele que é honesto mesmo quando a honestidade é difícil. Mas não posso voltar no tempo. Ninguém pode. Só podemos seguir em frente, carregando nossas cicatrizes, nossos aprendizados, nossa esperança de dias melhores. E é isso que faço, a cada amanhecer. Acordo, tomo meu café, agradeço por mais um dia de vida. Cuido das minhas plantas, converso com minhas amigas, ajudo no que posso na comunidade. Escrevo no diário da Lorena, compro presentes que talvez nunca entregue, celebro aniversários que não posso compartilhar. É uma vida pequena, simples, mas com propósito. O propósito de manter viva a esperança, de estar pronta caso um dia o telefone toque e seja o Márcio, a Lorena. De usar minha experiência para ajudar outras avós que estão passando pelo mesmo. Não é a vida que sonhei, mas é a vida que tenho. E encontrei maneiras de preenchê-la com significado, com pequenas alegrias, com a paz possível. Agradeço a cada um que ouviu minha história até aqui, que teve paciência com as lágrimas, com as pausas, com a voz que às vezes falha quando a emoção aperta. Espero que algo do que compartilhei hoje faça sentido para você, toque seu coração, talvez até mude a forma como você vê os avós na sua própria família. Se a minha história ressoou com a sua, me conte nos comentários. Me conte se você também foi afastado dos netos ou dos avós. Me conte se conseguiu reverter a situação, se encontrou caminhos de reconciliação. Me conte se está vivendo isso agora, se precisa de apoio, de orientação. Estamos aqui para nos fortalecer mutuamente, para transformar nossas dores em aprendizado, para não permitir que outras famílias passem pelo mesmo que passamos. Inscreva-se no canal. Sua história também pode salvar alguém. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para sair da escuridão. Seu testemunho pode ser o ponto de virada na vida de outra avó que está sofrendo em silêncio, achando que está sozinha no mundo. Juntas, podemos criar consciência sobre esse problema silencioso que afeta tantas famílias. Juntas, podemos lutar por mais respeito, mais integração, mais reconhecimento do papel dos avós na vida familiar. E quem sabe, um dia, nossos netos, de quem fomos separadas, vejam esses vídeos e entendam que nunca deixamos de amá-los.
que nunca os abandonamos, que sempre estivemos aqui, esperando, amando, acreditando num reencontro. Só peço que nenhuma avó precise escolher entre o amor e o silêncio, como eu escolhi. Que nenhuma criança cresça privada do amor dos avós, como minha neta cresceu. Que nenhuma família seja dilacerada por manipulações e mentiras, como a minha foi. O sol já se pôs completamente agora. A noite chegou, trazendo consigo o silêncio e as estrelas. Olho para o céu e penso que, em algum lugar dessa mesma cidade, sob esse mesmo céu, minha neta talvez também esteja olhando para as estrelas. E mesmo que ela não saiba, mesmo que ela acredite que estou morta, de alguma forma estamos conectadas nesse momento, sob o mesmo manto de estrelas. E essa conexão invisível, essa ponte de luz entre nós, é o que me dá forças para continuar, para acordar amanhã, para seguir escrevendo no diário, para manter a esperança viva, porque enquanto houver amor, há esperança, e amor, o verdadeiro, nunca morre. Boa noite a todos. E que Deus proteja todas as avós e netos desse mundo, próximos ou distantes, unidos ou separados. Que um dia todos possam encontrar o caminho de volta uns aos outros.